Meu nome é Eduardo Knabe, eu sou um trabalhador espírita vinculado ao Cefec de Itajubá, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então hoje nós vamos fazer um trabalho, um comentário, na realidade, do livro Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, lição 22, que se chama Experiência Difícil. Lembrando que é muito bom a gente falar sobre Chico Xavier, porque ele é um espírita que inspira todos nós pela sua dedicação que ele teve durante a sua vida inteira para o próximo, para o necessitado, tanto das questões materiais, como principalmente também das questões espirituais. É aquele que consola, porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E Chico Xavier consolava as pessoas, que perderam a presença física de um filho, de um pai, de uma mãe, trazendo muitas cartas psicografadas, dando sempre conselhos muito assim, que cabiam na situação. E é a questão da nossa lição de hoje, experiência difícil. Então conta, que na década de 60, um companheiro espírita, atuante nas tarefas da doutrina espírita, interessante falar atuante, porque para a gente poder receber a ajuda necessária, é importante que a gente esteja com as mãos cheias de ocupações para o nosso próximo. Porque a gente pedir de mãos vazias, a gente fica menos merecedor, vamos dizer assim, apesar da misericórdia infinita. Então, voltando à lição, então na década de 60, um companheiro atuante nas tarefas da doutrina espírita, ele sentiu então sem rumo numa situação difícil, uma experiência difícil, que é o título, E ele procurou então Chico Xavier, pediu um conselho. A gente sempre procura uma pessoa que a gente confia, para que a pessoa possa ajudar a que nós tenhamos um norte, Então ele pediu para ele dar um conselho, como ele deveria agir. E ele contou então, ao querido médium, que o pai carnal dele, havia se afastado há mais de 20 anos da família. E depois ele reaparece então, enfermo e necessitando de tratamento médico. E ele conta que ficou muito feliz, pelo reencontro do seu pai, e o acolheu em seu lar. Que legal, um trabalhador espírita pondo em prática as lições de Jesus. E a sua bondosa esposa também, foi receptiva a essa situação, acolhendo, Mas então, para sua surpresa, os demais familiares o recriminaram, não aceitaram de bom grado. A situação, então, trouxe uma mágoa muito grande para ele, porque inclusive a mãe dele também não aceitou, porque ela se sentiu abandonada, como é lógico de a pessoa se sentir, E ela ficou naquela situação, achando que o filho estava, enfim, Aí após, então, Chico Xavier ouvir esse trabalhador estimado, com muito interesse, então Chico falou: não perca nunca as bênçãos de sua mãezinha. Se fosse eu em seu lugar, me ajoelharia aos seus pés e pediria não deixar de me abençoar. E também diria: minha mãe, deixe-me amparar meu pai. A gente observa, que Chico Xavier, em toda a sua humildade, ele nunca plantou discórdia. Então ele falou assim para que se ajoelhasse aos pés da mãezinha dele, pedisse que ela o abençoasse e também que lhe desse o apoio para que ele pudesse receber, amparar o pai, o genitor. Então, e o Chico demonstrando uma compreensão paternal junto daquele filho aflito, expressava em suas palavras amorosas vibrações de mais puro sentimento de amor.
parecendo mesmo envolto numa suave luz. E depois de breve silêncio, ele complementou: meu filho, seu pai sofreu mais do que sua mãe, você e eu. Ele, nesse tempo todo de ausência, peregrinou pelo mato, junto aos bichos, dormiu ao relento. Você nem imagina as angústias por que passou. Confie em Jesus, nós vamos vencer, né? Como eles estendendo os braços de amizade e se fazendo, né, ali presente, comprando aquele problema junto a si, Chico Xavier, né? E aquele filho, então, emocionado, porque uma coisa é a pessoa falar de mãos vazias, dar um conselho, até de boa intenção, mas Chico Xavier, ele trazia esse amor verdadeiro dentro dele, o amor em ação, e esse sentimento, com a sua vibração, ele toma conta do ambiente por onde ele emana essas vibrações. Aquele filho emocionado, então, ele não conseguindo reter as lágrimas, agradeceu beijando a face de Chico Xavier e a mão, e recebendo de Chico Xavier o mesmo tratamento. Olha para você ver, né? Que espírito mais amoroso, né? Chico Xavier, né? Aí transcorreu, então, muito tempo depois, né? Então, em conversa conosco, disse-nos que estava pronto para enfrentar a situação difícil, em condições de amparar seu pai, sem se incompatibilizar com ninguém. Ou seja, ele seguiu o conselho de Chico Xavier, ele procurou a mãe, explicou a necessidade que ele tinha, o coração de filho, de amparar o pai, e ao mesmo tempo pediu as bênçãos da mãe, e tentou fazer aquela união para que todos pudessem, então, né, com bastante alegria e sentimentos de trabalho, poder fazer para aquele pai aquilo que ele achava possível de fazer dentro das condições dele. Transcorreram-se alguns anos de alegrias, lutas e renúncias, porque o trabalho ele requer a luta e a renúncia, não é simplesmente você aceitar a situação. E o genitor, então, veio a desencarnar, veio a falecer, né? E para a felicidade desse filho, todos os familiares se fizeram presentes em sua casa nas exéquias, né, do pai para uma prece de despedida. Ou seja, realmente ele conseguiu unir aquela família e apagar aquelas mágoas, né? É lógico que um pouco sempre fica, mas o amor ele supera a tudo, né? E graças à intervenção de Chico, aquela família uniu-se mais ainda pelos laços do respeito recíproco. E quando o amigo, muito feliz, contou a Chico Xavier o que havia acontecido, ele, beijando-lhe a face, sussurrou: meu filho, nós vencemos. Porque vocês lembram que lá atrás ele falava assim: confie em Jesus, Chico Xavier, nós vamos vencer. E ali foi concretizado aquele trabalho. Então a gente observa que parece uma lição pequena, mas ela traz muito conteúdo. Então eu trouxe do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, retribuir, né, o mal com o bem. Porque, eu vou ler aqui para vocês: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, Jesus falando, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque se a gente só amar aquele que nos ama, qual será a recompensa? Não procedem assim também todos os outros publicanos, materialistas, aquelas pessoas, né? Existe até um código entre os criminosos, né? E aí, como é que fica? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagões? Foi igual eu falei, né? Então a gente tem que saber retribuir o mal com o bem. Porque a gente ser gentil e educado
para quem é conosco é mais do que obrigação. Agora, se você está no trânsito, por exemplo, ou em qualquer outro local e alguém lhe faz alguma coisa que você fica assim um pouco chateado, é difícil a gente reagir positivamente, é um treinamento. Agora, nessa questão, quando fala da família, aí o compromisso é muito maior. E tem aqui que eu trouxe também no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aí já é mais direto, né? Chama piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Olha lá, capítulo 14, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. O que acontece? A gente tem... O que é honrar? Né? O que significa a palavra honrar? É simplesmente a gente cumprimentar, a gente não responder? É algo muito além. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ou seja, aquilo que a gente tem que fazer para o inimigo, igual eu falei ali no capítulo 12, é muito mais você tem que fazer para um pai e para uma mãe. Se a gente não pode julgar os outros estranhos, que dirá aquele que nos forneceu, que nos possibilitou a entrada no mundo físico? Isso daí já é uma dívida que levamos assim incomensurável, não tem nem como medir, né? Este dever se estende naturalmente às pessoas, né, que fazem às vezes do pai e de mãe. Então a gente não pode levar o pé da letra, gente. Não é somente o pai físico e a mãe física. Tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento, para essas pessoas o devotamento. Ou seja, uma pessoa que adotou, seja por adoção, ou seja por, né, simplesmente as coisas vão acontecer de uma maneira que você se torna responsável por aquelas crianças, aqueles jovens, e aqueles jovens devem àqueles, né, tutores a mesma obrigação moral. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes um repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E eu peço uma licença para falar sobre a minha mãe. E ela desencarnou agora, fez um ano, e no finalzinho ela desencarnou com 93 anos, e eu ficava cuidando dela lá, tinha cuidadora, mas tem aquelas horas que eu ficava lá, e eu gostava de ficar com ela. Ela é uma pessoa que sempre me ajudou muito. E tem aquelas horas de trocar fralda, aquelas coisas que, né, não é fácil, né? E de repente, uma vez eu falei, mãe, você tem que ajudar, toma cuidado para não dar trabalho. Aí sabe o que ela virou para mim e falou? Meu filho, quando você era criança eu cuidava bem de você, viu? É lógico, porque a gente deve ter sempre isso em mente, e é muito bom a gente poder retribuir. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, enquanto eles nada se privam, atirando, né, os pais para aqueles cômodos mais lá no fim da casa, né, falando, lá ele fica mais tranquilo, né? A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então é isso, gente. Chico Xavier, ele sempre nos traz alguma coisa, alguma lição que pode servir para a gente. Se não servir hoje, vai servir amanhã. Então, Chico Xavier mesmo, ele tem essa possibilidade de já ter desencarnado em 2002, mas ainda nos traz a sua lição, as suas lições, né? E a gente observa que as lições, quando elas vêm com amor, com exemplo, elas ficam, elas perduram, né?
Então foi muito bom, eu agradeço a todos pela oportunidade do trabalho. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.